E aí, gente, como é que vocês estão? É isso aí, vamos continuar o nosso programa de aula de estratégia empresarial. Estamos agora na aula 3. Nessa aula 3 vamos tratar de missão, visão e valores de uma empresa. Se você relembrar um pouquinho a aula 2, em um determinado momento, lembrando que a aula 2 o tema foi planejamento estratégico, teve um determinado momento da aula 2 que eu disse para você que o planejamento estratégico tem etapas, ok? Para se construir todo um planejamento estratégico, o caminho é cumprir cada etapa, porque cada etapa é importante para a formação geral do planejamento estratégico de uma empresa, sempre visando, né, um horizonte de longo prazo. E a primeira etapa para uma construção efetiva de um planejamento estratégico é a construção da missão, visão e valores da empresa. Sobre isso que eu quero falar nessa aula. Vamos compreender? Vamos lá? Pois bem, vamos começar pela missão. Missão é o propósito da empresa. Quando se fala em missão, você vai lembrar das frases, né? Você vai ver que as empresas têm as frases de missão. Aquela frase, ela apenas demonstra aquilo que a empresa planejou e aquilo que ela faz na prática. Então, a missão é o propósito da empresa, é o entendimento que ela tem da sua razão de existir e como ela se coloca no mercado, né? Então, ou seja, a missão, né, diz respeito a onde essa empresa quer chegar. Isso envolve tempo. Que tamanho essa empresa pretende ter e quem essa empresa quer atingir. Então, a missão ela é fruto de uma ótima pesquisa que a empresa faz, de uma ótima reflexão que a empresa faz, do propósito dela para dentro daquele mercado. Então, por exemplo, imagine que uma padaria no seu bairro. Okay? Essa padaria ela tem que ter como missão, no máximo, ser melhor a padaria do bairro. Não tem como ela pretender ser a maior, aí já perceba que já mudou a qualificação. Melhor tudo bem, agora ser a maior padaria do município de Capivari já não é mais possível. Por quê? Porque na realidade essa padaria do seu bairro só alcançam, né, os moradores do bairro. Então, é importante que a empresa tenha bem claro qual é o seu propósito. Ela tem que saber, né? Ou seja, ela fala de utilidade de mercado, mas que mercado ela atinge? Né? Então, ou seja, para construir uma boa missão, é importante trazer a reflexão de Peter Drucker. Peter Drucker é o chamado principal teórico de gestão, né, do século XX. E ele vai dizer que para a empresa poder construir um bom pensamento de missão para se transformar numa prática, é preciso fazer alguns questionamentos. Primeiro, preciso ter bem claro para a empresa qual é o negócio dela. O que a empresa faz? Tem que estar bem claro para ela. Se não tiver claro para ela, não estará claro para os clientes. Não estará claro para o mercado que ela está inserida. Então, a empresa tem que ter bem claro, se ela quer pensar na missão, ela tem que saber qual é o negócio da empresa. Segundo, quem são os clientes dessa empresa? A empresa tem que saber quem irá consumir os produtos ou serviços que ela vai ofertar. A empresa pode pensar que vai jogar o produto no alto e pega quem quiser. Não, porque ela tem que saber quem é o cliente, porque ela tem que dialogar com esse cliente, tem que atrair esse cliente, tem que manter esse cliente. O terceiro questionamento é o que o consumidor, ou o que o seu cliente valoriza na sua empresa. É somente seu produto? É a imagem? É a maneira que a empresa lida
os seus colaboradores, a maneira que a empresa lida com o seu entorno. Então, ou seja, tem que estar bem claro, é importante que a empresa saiba o que o seu consumidor, o que o seu cliente valoriza nela. Então, a empresa também tem que saber para onde ela está caminhando, que trajetória que ela está. Essa empresa, ela está caminhando de acordo com a expectativa do mercado. Essa empresa, será que ela não está andando na contramão do mercado? Será que essa empresa está crescendo? Tem que ter bem claro. São questionamentos. Esses questionamentos é que vai levar à reflexão da empresa entender a sua missão. Então, ela tem que saber para onde ela está caminhando. E quinto aspecto, para onde a empresa deveria estar caminhando e como ela deveria ser no futuro. A empresa precisa se projetar para daqui a 5 anos, precisa se projetar para daqui a 10 anos. Ela precisa entender que rumo o mundo, que rumo o mercado está tomando, e ela precisa entender como é que ela precisaria estar caminhando num futuro desconhecido. E já que o futuro é algo que não se conhece, ela tem que se imaginar como ela deveria ser naquilo que ela não conhece ainda, mas o que existe de projeções. Como eu disse na aula passada, existem, né, organismos que conseguem projetar o futuro do mercado. Claro, são projeções, são probabilidades. Né? Mas é importante fazer a reflexão, é importante fazer esses 5 questionamentos, ok? Para a empresa poder construir a sua missão. Né? Então, ou seja, se estão falando de planejamento estratégico, gente, evidentemente que para elaborar a missão da empresa, ela tem que cumprir algumas etapas, porque nada pode ser por improviso, tudo tem que ser muito bem pensado. Então, a primeira coisa tem que pensar, a empresa tem que identificar os domínios do cliente, do negócio em que a organização opera. Então, quando eu falo os domínios do cliente, é o seguinte, o negócio da sua empresa, ok? Na realidade, esse cliente, aqui está falando de localização, gente. Quando eu falo domínios do cliente, é onde esse cliente está localizado. Evidentemente, se eu opero no mercado eletrônico, não há fronteiras geográficas. Depende, porque se o meu produto, eu opero no mercado eletrônico, no e-commerce, mas eu entrego produtos físicos, então eu tenho que pensar na questão da logística. Será que qualquer cliente do Brasil, se obter meu produto vai chegar até ele? Ou o serviço que eu presto? Então, né, a primeira é definir exatamente isso, quais são os domínios do cliente. Outra coisa também não é só geográfico. Né? Na realidade, ou seja, o quanto o pensamento do seu cliente decide no seu produto, no seu negócio. É importante identificar esses domínios, né? E é importante também, né, estar bem claro para o seu cliente, né, o negócio, como eu disse no item anterior, que, né, ou seja, o que essa organização faz, o que ela opera, tem que estar bem claro aqui para o cliente. Né? As etapas da elaboração identificam as responsabilidades da organização para com as pessoas que interagem. Aqui está falando, gente. Né? Faz parte da missão saber o seguinte, quais são as responsabilidades com a interação interna. Então, a interação interna diz respeito aos seus colaboradores. Então, qual é a responsabilidade da empresa para com seus colaboradores? É somente pagar o salário? Não. É cuidar da preservação da vida, é cuidar da saúde mental em relação às obrigações da empresa, é promover o crescimento profissional de seu colaborador. Tudo isso é responsabilidade da organização com as pessoas que ela interage de forma interna. E com as pessoas com que ela interage de forma externa? Estamos falando dos clientes, estamos falando dos governos, estamos falando, né, do entorno. Então, quais são as responsabilidades? Por exemplo, se a empresa é uma indústria e o produto dela polui, como ela está tratando esse fator de poluição com seus clientes externos, com o entorno? Se a empresa, se ela é uma empresa que sonega imposto, ela é responsável com as pessoas que ela está interagindo? Não.
Essa empresa ela investe nos projetos sociais do seu entorno. Então, tudo isso são etapas da missão. Porque se a missão diz respeito a onde a empresa quer chegar, onde ela chegar, terá pessoas. E pessoas observam. Então, uma outra etapa, né? Ou melhor, uma reflexão que devemos fazer é que a missão leva em conta um ambiente, então, um ambiente de mercado, né? Os recursos, competências da empresa e as preferências dos seus dirigentes. Evidentemente, essa aqui é importante, a missão ela vai refletir o que os dirigentes pensam a respeito do ambiente, o que os dirigentes pensam a respeito dos recursos que ele tem disponível, os que os dirigentes pensam a respeito da competência. Então, a missão ela reflete, né, o pensamento dos seus dirigentes. Se os dirigentes tiverem um pensamento mesquinho, a missão vai ser mesquinha. Se os dirigentes tiverem um pensamento progressista, então a missão será progressista. A missão ela vai refletir exatamente o que pensam, né, os gestores dessa empresa. Se os gestores estiverem interessados em fazer o seu produto e serviço chegar aos seus clientes e valorizar a marca da sua empresa, evidentemente que eles vão construir uma missão a contento. Então, ou seja, quando eu falo tudo para você entender que missão não é uma simples frase. Missão, ela compõe um dos primeiros aspectos da construção do planejamento estratégico da empresa, que vai dizer respeito a como essa empresa vai se apresentar no mercado. Tá? Então, ou seja, para se fazer, quando você vai demonstrar tudo que você planejou de forma escrita, ou seja, quando você quer construir um enunciado da missão, a primeira coisa que você tem que pensar você colocar um mínimo de objetivos. Não enche a sua frase de objetivos. Porque a sua frase ela tem que ficar clara para quem estiver lendo, para o seu cliente, para o colaborador, e ele tem que internalizar a frase. Então, é importante concentrar um número limitado de objetivos. É importante ressaltar os valores e as principais políticas que a empresa pratica. Ou seja, a empresa tem que mostrar suas qualidades na frase. Ou pelo menos que qualidades ela quer aplicar no presente e no futuro. Né? E destacar alguns aspectos da empresa. Que tipo de aspectos? Primeiro, né? Destacar o setor que a empresa opera. Ou seja, a frase tem que estar bem clara. Ou seja, destacar o produto, que tipo de produto ela tem. Ou seja, destacar as vantagens que a empresa possui, que segmento de mercado ela está. Ou seja, você pode destacar a questão da área geográfica que ela quer atuar. Então, vamos pegar um exemplo aqui, a frase da missão do McDonald's. É uma frase global. Então, qualquer lugar do mundo que você for, vai encontrar essa mesma frase sobre o McDonald's. Ele vai dizer o seguinte: dar aos consumidores um valor superior em refeições fora de casa. Então, toma aqui um aspecto geográfico, toma aqui também um aspecto de como ele se coloca em relação ao cliente, a maneira que ele se relaciona. Ou seja, ele dizendo que ele tem a preocupação, aqui ele está dizendo também que ele tem a preocupação que as refeições dele, né, cumpram a mesma missão que as suas refeições em casa têm. Então, mas para isso o que acontece? Ele fala o seguinte: como você é um tipo de cliente que há uma diferença, gente, pensando em alimentos, pensando em ramo alimentício, há uma diferença em sair para jantar e sair para comer. Então, quem vai no McDonald's, né, na realidade, está fazendo um misto de alguns almoçam no McDonald's mesmo, mas a grande maioria vai fazer ali um consumo de lazer. Tá? Mas mesmo assim, eles trabalham com a ideia de oferecer uma comida rápida, a um custo razoavelmente baixo, mas mantendo a qualidade e sempre mantendo a limpeza adequada. Então, dificilmente você verá um McDonald's sujo. Eles têm ali uma meta de tempo de oferta, porque também o produto dele precisa ser consumido quente. Então, eles têm que fazer com que você seja atendido rápido e que você fique ali no máximo 30 minutos. Né? Tudo se compõe. Mas, ao mesmo tempo, se você vai ficar pouco tempo lá, mas esquece de dar uma boa sensação, né, de você estar substituindo o seu alimento caseiro. Por isso que dar ao consumidor, então aqui, ó, pensando no consumidor, pensando, né, no consumidor um valor superior a refeições fora de casa, precisando de comida rápida. Então aqui está falando da qualidade, a custo razoavelmente baixo, pensando na questão de como ele vai dialogar com o preço, né?
E aqui, né, tá falando, já está entrando na questão do caráter da empresa e como ele se relaciona, como ele está pensando no cuidado de saúde, restaurantes limpos e adequados. Então, ou seja, toda a operação da empresa, todo o planejamento estratégico da empresa, ok, tem que dialogar com essa frase aqui. Então, quando a empresa ela vai pensar em desenvolver novos produtos, quando a empresa vai pensar na arquitetura das suas lojas, quando a empresa vai pensar em que tipo de colaboradores, né, estará servindo ela, que tipo de cliente ela quer atrair, vai dialogar com essa frase aqui, ok? Então, essa é a ideia geral, gente, de missão, mas ainda não cumprimos a primeira etapa. É preciso entender, então, se a empresa tem missão, ela tem que ter visão. Então, visão diz respeito a onde a empresa quer chegar e em quanto tempo. Ok? Quero ser a melhor padaria do bairro Santo Antônio em 6 meses. Essa é a visão. Então, a empresa vai se organizar para em 6 meses ela ser a melhor padaria do bairro. Né? Então, ou seja, a visão diz respeito, né, a objetivos ligados a tempo. Onde a empresa quer chegar e em quanto tempo. Então, ou seja, para a empresa construir a visão dela, ela tem que cumprir algumas etapas. Então, ou seja, essas etapas começam, que reflexão a empresa vai fazer, né, para chegar nessa visão, para construir essa visão. Então, para isso é necessário fazer os questionamentos necessários. Então, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é conquistar 20% do mercado. Nosso objetivo é ficar entre os 5 melhores empresas do nosso município, do nosso estado, do nosso país. O nosso objetivo é ter os melhores profissionais. Então, primeira coisa, é ter bem claro qual é o objetivo. Segundo, que força nos impulsiona? O que me faz querer esse objetivo? Por quê? Tem que ter bem claro por que eu quero chegar nesse objetivo. Por que eu estabeleci esse objetivo? Então, que força nos impulsiona exatamente isso? É você saber qual é a razão que você quer chegar nesse objetivo para construir essa visão. Tá? Terceira pergunta, você tem que saber no que você é bom. Então, quais são os nossos valores básicos? Tá? Ou seja, o que a minha empresa tem que é visível para qualquer concorrente ver, para qualquer cliente ver, ou seja, qualquer pessoa enxerga isso. O que as pessoas que estão de fora enxergam de bom na minha empresa? Então, são os valores básicos. Né? No que eu sou bom? Então, o que fazemos de melhor, a empresa tem que ter bem clara. Sou bom em quê? Sou bom em atendimento, sou bom no meu produto, sou bom na verdade, aglutinar clientes, sou bom em relacionamento. A empresa tem que ter bem clara no que ela é boa, para ela poder aperfeiçoar mais ainda. Então, se a empresa sabe o seu objetivo, mas ela quer realizar o quê? Ela quer fazer o quê com esse objetivo? Ela quer fazer o quê com os seus produtos? Ela quer fazer o quê com os seus clientes? Então, o que ela deseja realizar? Ou seja, ela quer que o produto dela provoque felicidade, ela quer que o produto dela provoque bem-estar, ela quer que o produto dela provoque conveniência. Então, ela tem que saber o que ela deseja realizar. Né? Ou seja, tem que ter bem claro onde eu quero chegar. Né? E tem que ter bem claro o que a empresa deseja ser. Ela quer ser uma empresa acolhedora? Ela quer ser uma empresa que demonstra força diante das adversidades? Perceba que está muito ligado à imagem. Tem que ter bem claro o seguinte: o que pode atrapalhar os planos da empresa? O que ameaça? Né? E sempre lembre, ameaça é aquilo que você não tem controle. Você tem que saber se defender das ameaças. Né? Então, ou seja, né, quando você começa a responder essas perguntas, você terá claramente a compreensão, ok, tanto dos negócios da empresa, né, e da situação da empresa. Essas perguntas, elas são perguntas diagnósticas, ok? Então, essas perguntas diagnósticas, você obter essas respostas elas vão te dar uma compreensão clara dos negócios e da situação atual da empresa, ok? Estabelecendo os objetivos, as metas, ok? E os planos, como você vai alcançar tudo isso. Isso vai te dar subterfúgio,
né? Vai te dar material para você poder construir a sua visão, né? Para cumprir a etapa do planejamento da empresa. Então, vamos pensar aqui na Petrobras, que passou aí um período complicado. Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, uma empresa que tem um faturamento fantástico, uma lucratividade fantástica, né? O lucro da Petrobras ultrapassa os 5 bilhões de dólares, imagine. Então, é uma empresa que é de economia mista, mas ela é muito competitiva, é uma empresa que realiza captação de petróleo, ela detém a tecnologia de captar petróleo em, em grandes profundidades, né? Mas qual é a visão da Petrobras? Ou seja, a Petrobras ela pretende chegar aonde? Apesar de toda a dificuldade que ela teve, mas ela sabe o tamanho dela, sabe a força que ela tem, sabe como ela lida no mercado. Então é uma empresa muito bem posicionada, uma empresa muito bem estruturada. Né? Mas onde ela quer chegar? Quando a Petrobras fez as perguntas norteadoras, para diagnósticas, né, para ela poder ter consciência de quem ela é, aí ela chegou nessa conclusão. Seremos uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo. Né? E a preferida pelos nossos públicos de interesse. A Petrobras só teve que fazer uma mudança aqui. Até 2014, ela falava o seguinte: seremos uma das 5 maiores empresas integradas na energia do mundo até 2030. Como a Petrobras ela passou por problemas muito complicados, que vocês já sabem, né? Que envolveu aí a capacidade de gestão, que envolveu capacidade de faturamento, que envolveu grande perdas, né, de lucratividade, custos altíssimos, ela teve que replanejar. Então, ela tirou o horizonte do tempo. Ela não estabeleceu em quanto tempo, mas ela sabe o seguinte, ela sabe que ela quer ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo. Então, ou seja, a Petrobras não quer atuar somente, né, no ramo do petróleo. Então, tudo que envolver energia, né, ela quer estar atuando. Então, ela está ampliando, né, o seu plano de negócio, ela tá ampliando o seu espectro de participação de mercado. E principal, como ela teve a imagem dela arranhada, ela teve que replanejar também, ok, a sua imagem em relação, né, aos seus clientes. Em relação, quando eu falo de público de interesse, estamos falando de clientes, fornecedores e governos e comunidade internacional. Então, por isso que ela está trabalhando, né, uma recuperação de imagem. Então, ela colocou como visão. Estar entre as 5 maiores empresas de energia do mundo, né, e ter uma imagem positiva, a ponto de ser preferida, né, pelos públicos de interesse. Então, percebam por que visão está diretamente ligada ao planejamento estratégico da empresa? Bom, então, ou seja, se missão é a empresa saber quem ela é e visão é saber onde ela quer chegar, e em quanto tempo, né? Então, vamos falar um pouquinho de valores para complementar essa primeira etapa de planejamento estratégico? Então, ou seja, valores são princípios. E os princípios, eles orientam a maneira da empresa atuar no mercado. Por isso que vão orientar os negócios da empresa, orientar a gestão. Tá? Então, ou seja, os valores vão trabalhar com a questão da moral, com a questão da ética, e tudo isso vão se tornar símbolos, ok? E esses símbolos vão estar colados tanto nos gestores como também nos funcionários, nos colaboradores dessa empresa. Então, os valores, né, diz respeito ao caráter da empresa, e o caráter fica colado nos seus gestores e nos seus colaboradores. Então, quando você pensa, né? Então, se valor está ligado a caráter, e caráter define prática, define ações, define imagem. Então, pensando ainda na Petrobras, a Petrobras ela colocou no seu planejamento estratégico, né, recuperar a imagem e ter uma boa participação no mercado global, porque ela é uma empresa global, ela vai colocar como os valores seguintes, né? Ela é uma empresa, se ela é uma empresa exploradora, né? Ela explora recursos naturais
evidentemente que o produto dela é um produto não renovável, é um produto que polui muito, essa empresa ela tem que o tempo todo estar fazendo pesquisas, por isso que ela colocou como valor de ser uma empresa de desenvolvimento sustentável, ou seja, ela é uma empresa que oferta produtos no mercado, ok? Mas ela tem uma preocupação com a questão do meio ambiente. E preocupação com o meio ambiente é preocupação com a vida. Tá entendendo? Ou seja, um dos valores dela é a integração. Ou seja, é uma empresa que ela tem um bom plano de recursos humanos para os seus colaboradores, como também ela é uma empresa, né, que interage no entorno, né? Então, é uma empresa que participa, que vai participar de muitos projetos sociais, de muitos projetos culturais, porque na realidade ela pensa na questão da integração. É uma empresa que ela tem, como ela passou por um momento de ineficiência de gestão, então é uma empresa que teve que se voltar para os resultados. Então, ao mesmo tempo que ela tem que estar preocupada com o meio ambiente, ela é uma empresa que sabe que tem que produzir lucro, ela tem que resultar, que ela tem que gerar lucro, tá? E esses lucros, como ela é uma empresa de economia mista, os lucros dela voltam para a iniciativa privada, mas também volta para o Estado. Né? Então, por isso que ela tem que ter uma preocupação com resultados. Né? Isso demonstra caráter também. Né? É uma empresa que está o tempo todo pronta para mudar, né? Ou seja, não é uma empresa austera, não é uma empresa conservadora nesse sentido, é uma empresa bastante progressista no sentido de ir percebendo as mudanças da sociedade e ela vai, né, se alinhando a essas mudanças. Né? É uma empresa que na realidade, para ela estar no mercado extremamente competitivo, que exige muita pesquisa, muita capacidade técnica, então é uma empresa que tem que buscar inovação de novos produtos, inovação de pesquisas, inovação de gestão de recursos humanos, ou seja, é uma empresa que tem que ser o tempo todo empreendedora, buscando novos mercados, novos negócios, novos produtos. Né? É uma empresa que precisa o tempo todo estar ressaltando a ética e transparência, porque ela está recuperando uma imagem. É uma empresa que, né, está saindo do processo de crise. Então, quando se fala ética, ela tem que ser equilibrada nas suas ações e transparente, porque as operações dela estão claras para a sociedade. Né? É uma empresa que, por ela poluir muito, o tipo de produto que ela explora, o tipo de negócio que ela tem que ter todo demonstrando respeito à vida. Então, ela tem que ter planos austeros de segurança para os seus colaboradores que estão na ponta. Ela tem que o tempo todo estar preocupada com a preservação da vida, com a questão de não poluir os mares e oceanos, enfim. Né? Ela está no caráter dela, a preservação da vida. É uma empresa que está entendendo as mudanças sociais e culturais, está entendendo as novas configurações familiares. Então, ela tem que ser uma empresa diversa, ela tem que ter dentro do seu quadro de colaboradores pessoas de todos os gêneros, de todas as raças, de todas as matizes. E, ao mesmo tempo, também ela tem que ser uma empresa que seja fomentadora cultural, fomentadora da educação, fomentadora do bem-estar social. A empresa tem que estar preocupada com pessoas. A Petrobras ela tem que deixar bem claro que o que importa para ela é gente. Né? E, por fim, como ela está nesse processo de recuperação, colocou como valores, ou seja, a visão dela, seja, como ela se enxerga e onde ela quer chegar. Ela quer ter orgulho dos processos, orgulho do produto, orgulho de onde ela atua, enfim, orgulho de ser Petrobras. Então, por isso que, né, eu dei esse exemplo da Petrobras, mas isso vale para todas as empresas, por isso que os valores, eles vão ter como função. Primeiro, a empresa, ela tem, uniformidade de comportamento, a empresa ela tem que ter o mesmo comportamento em qualquer situação, em qualquer ocasião, em qualquer momento. Né? A empresa, continuidade de decisões, ela não ficar mudando de pensamento o tempo todo, ser prolixa, não, ela tem que dar, aquilo que ela decidiu, ela tem que ir até o fim. Agora, se a decisão for errada, ela tem que prestar conta de tomar a decisão de replanejar.
né? Os valores demonstram como é que a empresa pretende se comunicar com o seu público interno e público externo, né? Os valores, eles são facilitadores na tomada de decisão. E os valores, eles se tornam também uma proteção contra pressões imediatistas, né? Porque se o valor está ligado a caráter, né? O valor ele vai ajudar a empresa a se perceber e entender o time do momento. Tá? Então vocês entenderam, gente, que missão, visão e valores vão para além de frases, vão para além de textos. Missão, visão e valores, essas frases são somente o reflexo da prática da empresa e como ela está construindo o seu planejamento estratégico. Ok? Leiam a aula texto, assistam esse vídeo pelo menos 2 vezes e tenham uma ótima semana. Ok, gente? Um grande abraço a todos e todas. Até mais.